trabalhadoras e trabalhadores do Brasil, estamos aqui novamente com o nosso Conversa na Margem Esquerda e hoje o tema é um tema um pouco, vamos dizer assim, controverso, né? Por quê? Porque estamos num país onde existe uma violência policial muito grande e existe, infelizmente, uma conivência com essa violência policial no país, né? O país ele aceita, né, essa violência policial, infelizmente, né? Porque o Brasil tem uma alta criminalidade, né? E muitas vezes, até pela história do Brasil, pela crença que nós temos aqui no Brasil, né, de formação política, de formação ideológica, a ideia sempre quando se fala em criminalidade, você fala em repressão. Né? Só que o que a gente vai tentar mostrar aqui nessa questão da violência policial, né, que nós vamos falar em 2 programas diferentes, né, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da polícia, né? Então, a própria polícia, quando ela foi criada no Brasil, né, e depois acabou com algumas modificações chegando ao que nós temos agora do arcabouço de segurança pública, a própria polícia ela não foi efetivada, né, criada e organizada para fazer um combate ao crime, né? Muito pelo contrário, ela foi, né, vamos contar a história aqui, ela foi organizada, instituída exatamente para combater as pessoas pobres, né, para combater aqueles que se colocavam contra o governo, né? Isso tem um pouco a ver com aqueles programas que nós já falamos sobre a questão do autoritarismo no Brasil, a questão desta ideologia da classe dominante, né, fazendo com que as classes subalternas acabem aceitando determinadas ideias que são apenas de uma pequena, né, parcela da população, né, que é essa classe dominante, que é uma classe dominante econômica, política, social, e acaba sendo uma classe dominante ideológica também, né? Por quê? Porque quando se noticia que criminosos foram mortos, a maior parte da população aceita isso como uma coisa normal, né? E quando a gente vai analisar de maneira mais efetiva, de maneira mais calma e tranquila, pesquisando, nós vamos perceber o seguinte, que muitas vezes estes indivíduos que são mortos pela polícia, eles não são, né, pessoas, né, não são pessoas ligadas diretamente à criminalidade. Muitas vezes eles estão, né, sem nenhum tipo de violência, nenhum tipo de ficha policial, são vítimas da violência, mas não tem nenhuma passagem pela polícia, muitas vezes não tem ficha criminal, né? E aí se vende a notícia, né? E aí é uma venda mesmo, né? Se vende a notícia de que aquelas pessoas eram criminosas. Aí muitas vezes não eram. E muitas vezes, mesmo que sejam criminosos, né, a obrigação policial, segundo a lei, é prender essas pessoas, né? E muitas vezes essas pessoas que até têm ficha policial e são realmente pessoas criminosas, elas são mortas de maneira completamente covarde, né? Sem muitas vezes estarem armadas e etc. Né? Mesmo assim há uma conivência social, infelizmente, né? E isso tem a ver com a história mesmo do Brasil, com o conservadorismo, com a ideia da própria repressão, né? Então a gente tem que reprimir. Então não é por aí. Se você estudar a história, né, das polícias de outros países, você vai perceber o seguinte, né? Primeira coisa, a polícia, ela tem que ser uma polícia cidadã, né? Ela tem que ser uma polícia que está dentro da sociedade, né? Uma polícia que tenha relação com as pessoas da sociedade, certo? Então ela tem que ser uma polícia que está inserida, né? Aqui no Brasil nós tivemos sempre uma polícia apartada da sociedade, né? Não temos uma polícia que realmente está ali dentro das comunidades, dentro dos bairros, né, etc. Né? Pelo contrário, não temos uma ideia de inteligência policial, né? Ou seja, vamos tentar investigar as causas dos crimes, né, e tal. E não temos um combate, que aí é o que é a grande questão fundamental, não temos uma polícia organizada para, né, combater o crime organizado, que é o grande vilão da questão da violência urbana,
né? Então, o que acaba acontecendo? O crime organizado, como o nome diz, ele está bem organizado. Então nós estamos aqui hoje no dia 20 de março, né, de 2013, nós estamos tendo já há alguns dias ataques, né, no Rio Grande do Norte, perpetrados por uma facção, né, de crime organizado que funciona inclusive dentro dos presídios do Brasil inteiro, né, que surgiu em São Paulo, né, mas que age no país inteiro, né? Então não há, por exemplo, nenhum tipo de ação efetiva da polícia em termos, né, de formação policial para que você combata o crime organizado, né, de acordo com questões de inteligência. O que significa isso? Significa você infiltrar pessoas, né? Significa você investigar quem são aquelas pessoas que mandam e desmandam, né? Não que não haja isso, né? É o que a gente vai falar aqui também. Como eu sou professor, né, a gente muitas vezes fala o seguinte, né, só fazendo um parênteses, a gente fala o seguinte, que a educação no Brasil não está muito boa, né, de boa qualidade. Mas isso não quer dizer que aqueles professores não sejam bons, né? Nós temos um sistema ruim que leva, então, a não termos um resultado educacional de boa qualidade, né, com resultados bons em termos do aprendizado do aluno. Então eu sou professor e falo que o ensino é ruim, né, mas nós temos um sistema de ensino. E é a mesma coisa, né, quando a gente fala da polícia, a gente não está falando que aquele ou outro policial é ruim, né, nós estamos falando do sistema, né, que organizou toda a questão policial no Brasil, né? Ou pelo menos uma parte que a gente está falando, né? Então, não é uma questão assim da gente falar mal deste ou daquele policial, ou desta ou daquela polícia militar, tal, né? Falar do sistema, né? Do sistema, que o sistema tem um problema de origem, que nós precisamos então combater esse problema de origem, né? E qual é efetivamente esse problema de origem? Não é uma polícia social, né? Não é uma polícia ligada à sociedade, é uma polícia apartada, né? E não é também uma polícia ligada a questões de investigação. Normalmente a polícia no Brasil, as polícias, né, tal, elas foram criadas numa ideia de repressão, né? E essa ideia de repressão, ela está muito ligada à repressão ao povo mesmo, né? Então, nós temos uma diferença nos países assim, onde nós tivemos outros problemas de violência policial também, como nos Estados Unidos, como na Europa Ocidental e tal, né? Houve uma mudança do comportamento, né, policial. Por quê? Porque a estrutura policial foi mudada. Então, aquela ideia de polícia repressora, né, mudou para uma ideia de polícia o quê? Que tem uma inserção social e que tem uma investigação, certo? Então, por exemplo, no Brasil nós precisamos ter o quê? Maior investimento na questão da própria inteligência policial e na ideia de combater o crime organizado. Segunda coisa, né, fundamental, uma polícia que seja uma polícia ligada à sociedade, como aconteceu no Brasil nos anos ali de 2013, por aí, né, quando se instalaram, por exemplo, principalmente no Rio de Janeiro, as UPPs, né, chamadas Unidades de Polícia Pacificadora, aonde foram criados alguns pontos policiais nas áreas onde a criminalidade é grande, e esses policiais tinham, né, uma relação com a sociedade, no sentido de estabelecer uma confiança, né, estabelecer uma segurança e tudo mais, né, e fazer com que, né, o crime, que ali é um crime organizado no sentido do tráfico de drogas, né, pudesse ser combatido de maneira, né, efetiva, né? Por quê? Porque eu tenho a colaboração na sociedade. Segundo, nós estamos falando em tráfico de drogas. Então, por exemplo, o Brasil não é um grande produtor de drogas, né? Cocaína, maconha e outras, né? Então, essas drogas, normalmente, elas vêm importadas. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que criar um mecanismo para frear de maneira efetiva, né, a chegada dessa droga ao Brasil. E segundo, né, junto com isso aí, né, fazer com que não chegue no Brasil, que também não é um grande produtor de armas, não cheguem armas no Brasil também,
né? Então, aí é que essas armas contrabandeadas, né? Essas armas que acabam na mão do crime organizado, né? Tanto das facções, né, tal, como também dos traficantes, tal, que agora também tem muita ligação com as facções criminosas e tal, né? Então nós temos aí, né, quer dizer, se você combate o crime organizado, combate o tráfico de armas e combate o tráfico de drogas, você vai diminuir drasticamente a violência urbana, porque muito da violência urbana está ligada exatamente à disputa de territórios, né, para venda e tudo mais. Isso gera o quê? A importação por contrabando de armas, né? Então, nós temos que ter um serviço, né, mais centralizado, né, porque aí cabe ao governo federal fazer isso, enquanto a segurança pública é estadual, né, no Brasil, as 27 unidades federativas que cuidam da segurança pública, né? Então, nós temos que utilizar vários meios, né, para impedir, primeiro, né, a chegada das drogas, a chegada das armas, né, ou a diminuição drástica desse contrabando de armas e drogas, não é mesmo? E também, né, aí sim, evitar que o crime tenha essa possibilidade de organização, né? E aí você entra no Ministério da Fazenda e outros, né, aonde você tem a movimentação financeira, né? Por quê? Porque a movimentação financeira é de milhões e milhões de dólares, né, para que você compre essas drogas, para que você compre essas armas e tal, né? E muito acontece o que às vezes você tem um combate ao pequeno traficante ali, que não vai mudar nada, né? Por quê? Porque se você prende esse pequeno traficante hoje, ou mata esse pequeno traficante, o que acontece? Já tem outro para tomar o lugar dele. Então, quer dizer, você não tem efetivamente uma redução do problema e nem uma melhora, né, do problema, e muito menos uma solução para o problema, né? Então, o que a gente vê, né? Nós vamos ter como base, né, um estudo de um ex-policial militar, né, chamado José Carlos Burato, né, que vai aparecer para vocês aí, chamado Ditadura no Gatilho, né, Institucionalização da Violência Policial. Por quê? Porque ele faz um estudo, né, mostrando, então, por exemplo, que lá desde a época, né, da colonial e tal, né, mas aí para a gente não afastar muito, porque o Brasil, infelizmente, tem essa questão da longa duração, né? Então, coisas que aconteceram lá no século XIX ainda estão reverberando aqui, né? Estamos chegando aqui, nós estamos discutindo coisas que foram feitas no século XIX, não mudaram até hoje, né? E nós temos então que tentar mudar agora, em pleno século XXI, nós temos que tentar mudar um tipo de organização que veio do século XIX, né? Então, se a gente pensar na questão do século XIX, né, para não ir muito, né, fora, né, se bem que ele fala até que a própria questão policial no Brasil já foi organizada pelo exército português, né, com influência do exército prussiano, que se efetivou no exército português devido, né, a uma guerra no início do século XVIII, a chamada guerra, né, na metade, perdão, né, do século XVIII, onde houve envolvimento de Portugal e outras nações, né, e tal. E o exército prussiano, né, porque a Prússia, o reino da Prússia, que depois daria origem à Alemanha, né, e o reino de Portugal e o Reino Unido estavam juntos, né, então já houve uma influência prussiana no exército português. Com a chegada, então, em 1808, da família real portuguesa ao Brasil por questões das guerras napoleônicas, né, o príncipe herdeiro, né, o príncipe regente, Dom João, né, ele criou, né, uma polícia militar, né, uma polícia exatamente do Rio de Janeiro, né, para fazer o controle, né, da criminalidade e tal. Mas desde o início, essa polícia que se instituiu lá em 1809, né, no Rio de Janeiro, foi uma polícia já com ideias repressivas, né, e de reprimir, né, opositores, ou possíveis opositores do governo, né? Nós estamos ali no século XIX, início, né, onde nós temos ideias republicanas, temos ideias iluministas e tal. Então a própria organização desse corpo policial se deu para reprimir principalmente a população que era contrária ao governo. Então você já vê um descolamento, né, daquilo que é efetivamente uma tarefa policial. A tarefa policial é
combater o crime e, de uma certa forma também, né, no caso, evitar o crime, né, tal, fazendo investigações e tal, impossibilitando, por exemplo, os crimes, né? Então nós já temos aí uma ideia, um desvirtuamento para a ideia de combater os opositores, né? Possíveis opositores, seriam os iluministas, os republicanos e tal, etc, né? Aqueles que querem independência de parte do país, né? Como no Nordeste, como no Sul e tal, que o pessoal queria, então, essa liberdade, né? Então aí nós temos então depois a proclamação da independência com o Pedro I, né, que seria o príncipe herdeiro de Portugal, e depois por questões internas, né, muito complexas e tal, que tem a ver com o ensino de história, Pedro I renunciou no dia 7 de abril de 1831, né? E uma das causas da renúncia de Dom Pedro foi exatamente essa classe dominante, né, que estava no Brasil, não aceitaram, né, muito esse seu poder, que ele queria sempre muito centralizado, né? Então o que acabou acontecendo? Ele sofreu muita oposição, tal, que aqui não cabe a gente ficar analisando, só nessa parte que é importante, né? A questão da oposição da elite, né, dessa classe dominante, né, escravocrata e tudo mais, que não aceitava então esse absolutismo de Dom Pedro. Então aí, né, como ele abdicou em favor de Dom Pedro II, que tinha 5 anos para 6 de idade, né, 5 anos e meio, então o que aconteceu? A própria regência que se instalou ali em nome de Dom Pedro II, ela começou então a organizar, né, aquilo que vai ser conhecido como Guarda Nacional, né, com o decreto do ministro da Justiça, né, depois também futuramente regente Uno, né, o padre Diogo Antônio Feijó. Então ele, como ministro da Justiça da regência trina, ele criou então a Guarda Nacional. Então a Guarda Nacional era, apesar do nome, ela tinha uma organização municipal. Então ela descentralizou muito a questão da formação do mecanismo de repressão, né? Então ela vai ser organizada municipalmente, e aí você já vai ter um componente ideológico também, porque você vai afastar da possibilidade de permanecer na Guarda Nacional pessoas que são contra o regime, né? Pessoas que têm algum tipo de problema, né, ligado ao republicanismo, né, de ser opositor da monarquia, certo? De ser opositor, por exemplo, da questão dessa elite agrária dominar o país, né, que são os famosos coronéis, né, que daí que vem o nome do grande latifundiário, né, ser designado como coronel, porque ele muitas vezes era coronel da Guarda Nacional, né, tal. Então, aí daí que vem então o nome de coronel, né? Por quê? Porque normalmente o grande proprietário de terra, ele tinha dinheiro para comprar a patente coronel da Guarda Nacional. Então a Guarda Nacional, ela já tem um aspecto ideológico, né? Ou seja, preservar os grandes fazendeiros, né? Os grandes proprietários de terra no seu lugar, né, onde ele vive, né, de maneira então descentralizada. Então a própria Guarda Nacional, ela já tem esse contexto, né, vamos dizer assim, né, de formação ligada à ideia de que eu tenho que combater ideologicamente, né, os indivíduos que são contra o sistema, né? Então você percebe que não há um componente apenas de combate ao crime, né, de combate à criminalidade. Pelo contrário, eu vou até levar uma ideia de criminalização do quê? Do que pensa diferente, né? Do que é contra o sistema. E na realidade isso não é crime, né? Isso é democracia, né? E que em tese, né, o Brasil tinha uma constituição e tal, e que a censura era proibida, etc, etc, né? Então nós teríamos, né, em tese uma democracia, mas não é bem assim. Então a própria ideia, né, da formação da Guarda Nacional é uma questão de classe, né, onde os mais ricos têm as posições de comando, né, e os mais pobres é o povão que vai obedecer, né. Então, se a gente jogar aqui para São Paulo, né, o brigadeiro Tobias de Aguiar, né, ele organizou aqui, então, aquilo que seria a Polícia Paulista, aquilo que depois vai virar, né, a Força Pública, e depois vai virar
a Polícia Militar do Estado de São Paulo, né? E a gente vai falar do Estado de São Paulo porque é a maior do Brasil e tudo mais, né? E também tem algumas características importantes que influenciam nas outras. Então, ele criou o Corpo Permanente Paulista, né? Que em dezembro de 1931, baseado muito no próprio decreto do ministro da Justiça, né? Feijó, né? Em agosto, né? De 1931. Então, em dezembro, ele cria, né? Esse Corpo Permanente Paulista com 130 homens, né? E 31 cavaleiros, né? Então, inclusive aparece no hino da PM Paulista, né? Os 130 de 31, né? Então, os 130 soldados, né? Que seriam que deu início à Polícia Militar, né? De 1831. Então, por isso que é o 130 de 31. Então, de 130, já nos primeiros anos, ela já foi para 1.500, né? O seu efetivo, né? E também uma melhora muito grande do armamento. Então, quer dizer, nós tivemos aí basicamente todo o século XIX com uma polícia, né, ou Corpo Permanente Paulista e tal, né, inclusive Tobias de Aguiar é o patrono, né, a própria rota, né, chama rota, Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, né, a rota que é aquele esquadrão, né, de policiais tal, mais diferentemente treinados tal, né, etc, né, que tem lá a sua base na Avenida Tiradentes em São Paulo, né, tem até o nome do Tobias de Aguiar, exatamente porque ele é considerado o criador, né, daquilo que depois virou a Polícia Militar, né. Então, nós vamos ter aí praticamente, né, todo o século XIX de uma polícia que vai aumentando o seu efetivo, vai aumentando o seu armamento, né, melhorando, né, tendo armamento mais moderno, né, e cada vez com mais homens. Para quê? Né? Para efetivamente combater as pessoas que eram contra o governo. Não era para combater o crime. Então não há uma organização policial que visa o combate à criminalidade, né? Há uma organização policial que visa combater quem é contra o governo, entendeu? Então essa é a grande questão, né? Isso é um pensamento que vem até hoje, né? Então você passa a ter, por isso até uma aceitação dessa violência, né? Não que a violência policial ela não possa ser exercida, ela pode ser exercida, mas ela pode ser exercida a partir do momento em que você tem uma ideia que você precisa revidar uma violência, né, que está vindo em cima da polícia. Aí é para isso que para isso que a polícia tem o poder da violência, né? Só que é um poder de violência legalizado, então ele tem que seguir determinadas normas, né? Então eu vou atirar no momento que a pessoa está armada, né? No momento que ela não está armada, eu não posso atirar nela, né? Por quê? Porque a lei, né, ela diz que essa pessoa, porque você está prendendo a pessoa, mas ela pode ser inocente, então você tem que prender, né? Não pode matar a pessoa, a não ser que ela esteja armada e vá querer te matar, tudo bem, aí o policial pode atirar nela sem problemas, né? Então, quando a gente também fala da violência policial, a gente não está falando da violência policial contra, né, pessoas que estão armadas, atirando em policiais, matando os policiais e tudo mais, né? A gente está falando exatamente de pessoas que muitas vezes não têm ficha criminal e que não estão armadas e que são mortas, né? E aí a gente vai ter um padrão para aquelas pessoas que são mortas. Quem são as pessoas que são mortas? Normalmente são jovens, sexo masculino, pretos, pardos e que moram na periferia, né? Esse é o padrão, né, vamos dizer assim, né, do fenótipo do assassinado pela polícia. Então, quer dizer, nós temos aí então um padrão, né, que aí vem também na longa duração da história, né? Quando começou o século XX, em 1906, então o que aconteceu? Veio uma missão francesa do exército francês, aí é a ideia também, né? Do exército francês veio uma missão francesa para dar aulas aqui, né? Vários oficiais do exército francês vieram para dar aula na escola, né, de formação dos oficiais, né, da polícia, né, no caso aqui da força pública, né, porque a partir de 1901
começou a chamar força pública, né? Então, a força pública, ela teve a influência, primeiro, aí de um exército. Então, o exército, realmente, ele tem uma formação para enfrentar o inimigo, né? E ele tem uma formação também de guerra, né? De guerra. Então, isso é passado para a polícia militar, né? Ou para, no caso, força pública, dentro de um padrão aonde o Brasil vai formar, então, uma força policial que vê o cidadão como o inimigo, né? E vai ter que ser combatido com táticas de guerra. Então, essa é a grande questão. Então, por exemplo, se você pegar, mesmo na França, né, tal, mesmo nos Estados Unidos, no Reino Unido e tal, você tem, né, a polícia, ela é treinada para combater a criminalidade, né, para combater, né, os atos ilícitos. A polícia não é treinada e tem uma visão de que a população é inimiga, né, e que eu tenho que ter táticas de guerra para combater a população. Por isso que ficou muito comum a gente ver numa manifestação, por exemplo, a polícia ir lá e atirar nas pessoas, né? Por quê? Porque isso é visto, muitas vezes, né, como um ato de guerra. Então eu vou lá e atiro nas pessoas. Coisa que você vê, por exemplo, você vê na França agora, nós temos aí 4, 5 dias de grandes manifestações contra aquilo que o Macron, né, quer fazer, que é a mudança da idade mínima para aposentadoria. Nós estamos tendo manifestações na França e que há o confronto com a polícia, certo? Só que a polícia não matou ninguém ainda, né? Por que a polícia não matou ninguém? Por quê? Porque ela não é treinada desde a academia, o policial, ele não é treinado para ver aquelas pessoas como inimiga. E não tem também uma formação teórica para que seja combatida aquela manifestação como se fosse uma guerra, né? E aqueles caras, os inimigos. Então, você vê, lógico, tem confronto? Tem, né? Mas não se usa arma, por exemplo. Você tem lá o jato d'água, você tem, né, às vezes o choque, às vezes o spray de pimenta, que são coisas que, de uma maneira geral, né, não são letais, né? Exatamente como uma arma de fogo, né? Que se você atirar, tem um grupo de pessoas ali, você atira, muito provavelmente vai atingir alguém, né? E por que no Brasil acaba acontecendo isso? Porque o próprio treinamento da polícia é um treinamento militarizado para enfrentar o inimigo. Por quê? Porque normalmente esse treinamento é dado pelo exército. Então é um grande problema aí que nós temos, né? E que vê aquela manifestação, por quê? Porque o policial francês, aí nós estamos falando em termos do que ele é ensinado, né? Se ele tem uma opinião diferente ou não é outra coisa. Agora, do que ele é ensinado? Ele é ensinado a ver que a população tem o direito de manifestação, certo? Lógico, a partir do momento que esse manifestante quer entrar no palácio do governo e tal, vai destruir tudo, aí ele pode ser contido, né? Mas dentro também de uma visão, de uma contenção, onde ele não precisa ser morto para acontecer isso. Ele pode ser contido de outras maneiras não letais, certo? Vai ser preso? Vai ser preso, certo? Agora, o problema não é a ideia, né, de que aquele indivíduo não tem direitos. Ele tem. Por quê? Porque o policial é ensinado que ele vive numa democracia e que as pessoas que estão sendo, né, ou estão se considerando lesadas, porque elas estão, porque hoje elas podem aposentar com 62. O presidente francês, né, Emmanuel Macron, deu uma canetada lá para 64, independente da aprovação da Assembleia francesa, né, do parlamento, né, do Congresso francês. Então a população está revoltada com isso e ela acha que ela tem o direito de manifestar, e a lei dá o direito deles se manifestarem. Aí nós temos um treinamento efetivamente policial para evitar problemas maiores, né? Porém, não é um treinamento de guerra, né? É um treinamento efetivamente para a gente conter uma manifestação popular. Então aí é diferente, né? É por isso que no Brasil nós temos manifestações que geram muito mais vítimas, né? Por quê? Porque aqui é ensinado, né, muitas vezes, a você ter um combate
de guerra contra o manifestante, né? Coisas que, por exemplo, na França, no Reino Unido, nos Estados Unidos e tal, não acontece. Você vê que o grande problema que acontece às vezes nos Estados Unidos também, né? É um protesto muito grande contra a polícia, né? As polícias ali e tal, que muitas vezes são municipalizadas e tal, de que, né? Onde pessoas negras são assassinadas, né? Estão rendidas e tal, etc. Você vê que vários aconteceram aí nos últimos anos, né? De cidadãos que estão desarmados, né, estão rendidos pela polícia e acabam mortos, né, enforcados, joelho no pescoço e tal, etc, né, e então pessoas que estão ali rendidas, né, não são mais, não é um problema para o policial, porque o cara não está armado com uma arma apontada para ele, pelo contrário, está rendido, né, junto com outros policiais em volta que poderiam pegar e tal e algemar a pessoa, né, mas aí são mortos, então aí você gera, né, a revolta da população, né, principalmente a população negra, exatamente por quê? Porque muitas vezes aquele policial agiu de maneira racista, né, quer dizer, ele atuou ali contra aquela pessoa negra, exatamente por ela ser negra, e ele já partiu para uma violência, né, que vamos dizer assim, gratuita, né, onde aquela pessoa não representava um perigo para a vida do policial, e mesmo assim ele foi morto, né? Então aí é que está a grande questão, né? Mas normalmente, né, também no controle de manifestações, né, você não tem o uso de armas letais e tudo mais, né? Você tem o uso de armas não letais, né, e de mecanismos não letais para evitar problemas, né? Então isso é o treinamento. Então o treinamento no Brasil, então se você pegar a Polícia Militar do Estado de São Paulo, não só ela foi treinada a partir de 1906 pelo Exército, né, que no caso seria o francês aí, mas como também trouxe aqui para o Brasil uma ideia que era muito em voga na Europa, que era a ideia do Lombroso, né, que era um médico e tal, e o Lombroso, ele defendia o quê? Ele defendia que o crime, ele vem com a pessoa, ele nasce com a pessoa, e a pessoa, né, ela tem algumas características físicas que demonstram que ela é uma criminosa A, B, C, D ou E, né? Então, por exemplo, aí eles faziam a chamada antropometria, né? Mediam aqui a testa, o nariz, a boca, a orelha, o tamanho do crânio aqui e tal, etc. E aí se estabelecia que era ladrão, assassino. Pasmem, né? Mas é isso mesmo. Ladrão porque tem a testa larga, então é ladrão. Porque tem, né, o nariz largo. Porque é estuprador. Tem o outro que é assassino e tal. Então quer dizer, toda uma ideia, né, de que mostrava quem é o criminoso, né? Então daí nós infelizmente temos uma permanência ainda no Brasil, aonde a própria abordagem policial, ela se dá com base nas características físicas das pessoas, né? Então, se a pessoa não é muito branca, né? Se a pessoa, ela mora em determinados lugares da cidade, nós temos uma abordagem muito mais violenta, né? E tal, que gera muitas vezes problemas, né, de assassinatos e tal, etc, né? Por quê? Mas isso não é culpa deste ou daquele soldado policial e tal, isso é culpa da própria formação, né? Então, uma das soluções que haveria, né, e que isso teria que partir dos governos estaduais, né? Por quê? Porque as polícias no Brasil, as polícias militares são estadualizadas, né? Então, é o governador, o secretário de segurança pública, né, ou nome que tenha, que acaba, então, o governador indica o secretário de segurança pública e o secretário de segurança pública indica, então, o chefe da polícia militar e o chefe da polícia civil, porque aqui nós temos também uma divisão, né, a polícia militar e a polícia civil. Então, a polícia militar seria para as rondas ostensivas, né, para se precaver, né, para tentar evitar o crime com as patrulhas e tal, etc, né, uma coisa que não acontece muito. E também, no caso, né, a polícia civil, que é uma polícia mais investigativa, né, então que essa seria mais ou menos uma divisão que nós temos aí no Brasil, né, e que acaba não funcionando muito, porque nós temos vários problemas, né, os governos federais
que estão vindo desde já há algum tempo, né, principalmente desde a redemocratização no Brasil, para vocês terem uma ideia, estão tentando unificar, né, os dados, né, de pessoas procuradas, né, de pessoas que têm mandados de prisão, porque às vezes o cara tem um mandado de prisão em São Paulo e ele está no Paraná e não aparece nada, né, e tal. Então, os governos aí estão tentando fazer uma unificação, né, dos dados, né, exatamente para quê? Para que uma pessoa que seja procurada, né, no Paraná, se ela estiver em São Paulo, ela possa ser presa, né? Por quê? Porque existe um mandado de prisão contra ela. Então, se essa pessoa é identificada num outro estado, ela pode ser presa e mandada, então, para onde foi, né, expedido, né, aquela prisão, né, aquele mandado de prisão para ela. Então, quer dizer, o que nós precisamos começar a ter, e que isso é muito difícil, né? Não é que é fácil, né? Mas quer dizer, a solução seria essa, né? Mas aí nós temos que ter a solução, temos a solução, mas aí precisamos arrumar como, né, chegarmos a implementar essa solução. Qual que é a solução? A mudança completa, né, das academias das polícias militares, né? Não só de São Paulo, mas do Brasil inteiro. Então essas polícias militares teriam que ter um outro tipo de ensinamento, né, nas academias, né, principalmente a formação dos oficiais e também a formação dos sargentos, cabos, soldados e tal, né, para que nós tenhamos uma polícia que seja mais uma polícia que esteja ligada à população, né, de uma primeira forma. A outra, né, que é muito discutida também e que pode ser também adotada, é a desmilitarização da polícia, né? Então você criar um tipo só de polícia, que seria uma polícia civil, né, onde existiria hierarquia e tal, mas não seria uma polícia militar. Mas isso é algo até mais ainda controverso e tal, né, do que a mudança do próprio currículo, né, das escolas militares, né, das polícias militares. Então nós teríamos que fazer uma mudança aí, né? Por quê? Porque na prática, né, para nós encerrarmos esse programa agora, na prática o que nós temos? Nós temos uma formação policial vindo já há muito tempo, mais de um século, né, se a gente for pensar, vindo de uma formação de guerra contra o povo, né? Então a verdade é essa. Até por isso que a criminalidade no Brasil é alta também, né? Por quê? Porque nós temos um sistema policial que não está ligado ao combate ao crime, né? E um outro detalhe, né, também, né? A criminalidade é alta, por quê? Porque esta polícia, ela não é formada exatamente para combater, né, as causas dos crimes, né? Vamos dizer assim, né? Que seria, por exemplo, o contrabando de armas, o contrabando de drogas, né? Nós temos também a questão da inteligência policial para evitar, por exemplo, o uso, né, do grande capital aí que vem, né, que advém do tráfico de armas e drogas e tal, e que movimenta, né, todo essa indústria, né, de crimes, né, e tal. Então haveria também uma necessidade, então, aí de uma centralização maior, né, da inteligência policial, né, exatamente para que haja uma ligação maior entre o governo federal, né, que tem que combater, até talvez com o uso das Forças Armadas, né, que aí é para isso que ela existe, né, para guardar as fronteiras internacionais, né, evitar esse tráfico de drogas e armas, né, tal, e também, né, de um outro lado, você ter um controle, né, financeiro aí, né, um maior controle financeiro para evitar que esses grupos, né, consigam de maneira ilegal movimentar milhões e milhões de reais, né, e ao mesmo tempo chegar lá na ponta, né, onde o policial vai ser um policial social, né, um policial ligado à comunidade, ligado ao bairro, né, e tudo mais. E esse policial então vai ter, né, a possibilidade de identificar ali os pequenos crimes e tal, etc, né? Por quê? Porque você tem sempre uma ligação, né, desse crime organizado, tráfico de droga, inclusive com o roubo de carros, né, e tal, etc, e tudo mais. Então você precisa ter, né, quer dizer, como você sabe como é que o crime funciona, principalmente o crime organizado, que é o maior responsável pela violência, né? Você ter, né, isso. E outra coisa, né? O sistema judiciário brasileiro, né, parar de fazer o encarceramento em massa de pessoas, né, com crimes
considerados crimes banais, né, com pequena quantidade de droga, ou um furto aqui ali de um produto barato e tal, né, onde essas pessoas possam ter um tipo de punição, né, ligada até, por exemplo, uma ajuda na sociedade, né? Então elas podem ajudar a sociedade com alguma coisa e não ser presa, né? Ir para esses presídios aí, né? Tal, e onde ela vai ser até aliciada pelo crime organizado que está dentro das cadeias, né? Então o que está acontecendo no Rio Grande do Norte, basicamente o que aconteceu aqui em São Paulo em 2006, né? O crime organizado, ele não quer que determinadas lideranças desse crime organizado que estão na cadeia sejam transferidos para presídios aonde eles não vão ter comunicação, né? Presídios federais, onde a comunicação, eles vão ser presos num regime especial, onde eles não vão conseguir comandar a criminalidade fora da cadeia. E é isso que eles não querem. Então, o que acontece? Esse líder de facção, esse líder do crime organizado dentro da cadeia, ele dentro do presídio, né? Então ele dá ordem para botar fogo em tudo, né? Exatamente para que aquela ordem, que ele não seja voltado para onde ele não vá para o presídio federal com a segurança máxima, né, seja revogado e ele fique lá. Então, por isso que não pode voltar atrás, né? Tem que se tentar combater as consequências dessa ordem, né? E aí você efetivamente comandar. Então, o que você não pode é ter prisões, né, por crimes, porque mais 60% das prisões são crimes, né, que as pessoas muitas vezes não sabem. São crimes, né, leves, onde não houve violência, né, onde não houve nenhum tipo de uso de arma de fogo, né, são furtos, pequeno tráfico e tal. Então essas pessoas não deveriam ir para as penitenciárias, né, deveriam ficar por uma reeducação na sociedade. Então, que é outra coisa importante também, né? Reeducar principalmente o jovem, né? Reeducar o jovem, né? Dar para o jovem uma oportunidade, né? Para ele seguir algo importante e legal na sua vida, né? Não ele simplesmente ser jogado aí numa fundação Casa da Vida, né? Onde ele muitas vezes vai ter contato com criminosos, que apesar de menores são criminosos sérios, né? E que muitas vezes também já estão ligados ao crime organizado. Então, tem que ser reeducados, né? Tem que fazer realmente. Então, tem que se aplicar muito dinheiro na reeducação do jovem, né? Para que ele não vá para a cadeia, né? E aí você diminuindo, né, o número de pessoas presas, né? Não é que não vai prender ninguém, vai prender, mas vai prender as pessoas que cometem crimes graves, assassinatos, estupros, participar de crime organizado, participar de roubo de banco, né? Participar de atear fogo no ônibus, né? Tal, por quê? Porque eu estou ligado ao crime organizado. Então, os crimes mais sérios, né, serem punidos com a cadeia, né? E aí eu vou tentar também, dentro das penitenciárias, desarticular o crime organizado, né, que comanda, né, essas facções do crime organizado comandam o crime fora da penitenciária, que parece absurdo, mas é verdade, tá bom? Então aí no próximo programa a gente vai falar um pouquinho sobre a mudança, que não é tanta mudança assim, né, da polícia militar, aliás, da força pública transformada em polícia militar por um decreto-lei de 1969 da ditadura militar. Vamos começar por aí, e a mudança, né, o que deu essa polícia militar que nós temos hoje em todo o país. Valeu, trabalhadoras e trabalhadores do Brasil, grande abraço.